Educação à distância, mudando realidades. Olá! Começamos agora a nossa segunda unidade da disciplina de Economia Regional. E nessa unidade nós vamos falar um pouco sobre o histórico da colonização do estado de Rondônia. Vamos falar realmente de como o imigrante chegou aqui. E essa história é bastante peculiar, porque a chegada do imigrante em Rondônia está muito ligada a um plano realmente pensado, planejado, para trazer a colonização para essa região do Brasil. Vamos lá? Então essa é a disciplina de Economia Regional. Na web aula 2, a colonização do estado de Rondônia, eu sou a professora Denise Tontiusi. Vamos mostrar para vocês primeiro esse gráfico que traz o contingente populacional da década de 50, 60, 70 e 80 para o estado de Rondônia. Essa é a história de como Rondônia passou de 36 mil habitantes para cerca de 500 mil habitantes em pouco menos de 40 anos. Gente, essa população crescente dentro do estado de Rondônia está ligada a um planejamento central, que tem um pensamento por trás. Esse pensamento da ideia do integrar o Brasil para não ter que entregar para regiões estrangeiras, ocupar realmente o nosso território, trazer o imigrante, fortalecer a agricultura para as regiões mais distantes do Brasil. Dentro de projetos nacionais, como o Calha Norte, que está ligado a essa cobertura da região norte, com vários programas de colonização, os chamados PICs e PADs, que é o que nós vamos discutir na aula de hoje. A ocupação do interior de Rondônia está ligado à exploração de minério, que levou a população a ocupar primeiro ilegalmente a região de Machadinho, Alvorada do Oeste e Rolim de Moura, principalmente entre o período de 1975 até 1985. No primeiro momento, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele regularizou essa ocupação. E essa ocupação, gente, desses municípios, trouxe a necessidade de formar uma outra forma de escoar a produção. Ao mesmo tempo, a gente começa a ter os projetos de colonização. O mesmo INCRA começa a fazer o que nós chamamos de projetos integrados de colonização, também chamados de PIC, e também os projetos de assentamento dirigido, que são chamados de PAD, que ao longo da década de 70 vão acontecer em inúmeros municípios. Esses projetos de colonização não consistiam simplesmente na distribuição de terras rurais. O processo de desenvolvimento dos PICs pelo INCRA demarcou os lotes, abriu algumas estradas rudimentares, que nós chamamos de picada, e institucionalmente essas estradas são chamadas de linhas. Os colonos que foram beneficiários desses projetos, desses programas, enfrentaram doenças endêmicas da região, como a malária, a tuberculose, a leishmaniose, entre outras doenças, e a dificuldade de desbravar a densa floresta amazônica. O processo de distribuição de terras é responsável pelas formações das principais cidades de Rondônia, com exceção das duas cidades mais ao norte, que é Porto Velho e Guajará-Mirim. Eu trouxe aqui uma tabela que vai trazer, então, os projetos e seus nomes, o ano onde ele aconteceu e as cidades ou o local onde ele aconteceu, o número de famílias beneficiadas e a área em hectares. A região de Ouro Preto, na década de 70, vai trazer aí cerca de 5 mil famílias beneficiadas numa área de 512 mil hectares. Segundo ali a gente vê Ji-Paraná, que aconteceu em 1972, vai ser um projeto, né, de colonização de uma área bastante extensa, onde hoje estão os municípios de Cacoal, Presidente Médici, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste. E a gente vai ter 5 mil famílias também beneficiadas numa área de 486 mil hectares. Outros projetos que levaram o nome de pessoas, que não acabou sendo o nome da cidade, né? O projeto Padre Adolfo Rou, que na região de Jaru, na década de 70, no ano de 1975, ele vai beneficiar 3.500 famílias numa área de 400 mil hectares. Ainda o projeto Paulo de Assis Ribeiro, na área de
Colorado do Oeste, em 1973, ocupa novamente 3.500 famílias em mais de 293 mil hectares. E ainda o projeto Cisne Girão, do ano de 1971, vai acontecer aos arredores de Guajará-Mirim e ocupar aí 600 famílias em 60 mil hectares. Esses projetos de colonização, eles vão acontecer de outra forma a partir da década de 90, e a partir de 91 a gente tem outro tipo de projetos, são os projetos de assentamentos rápidos, que foram executados em Urupá em julho de 91, em Machadinho em 92 e na região do Guaporé em 93 e ainda em Cujubim em 94. Por meio desses projetos foram distribuídos lotes rurais do tamanho médio de 50 hectares. Rondônia sofreu forte influência sobre os projetos de assentamentos dirigidos, além da formação dos núcleos urbanos de apoio rural. Todas essas políticas públicas tiveram impacto na economia regional e na ocupação territorial do estado de Rondônia, principalmente porque elas trouxeram as pessoas para o interior do estado. A gente vê Porto Velho ali bem ao norte, próximo de Amazonas. E aí, esses outros assentamentos estão acontecendo nesses outros pontos que foram apontados aí no mapa, mais espalhados ao longo do interior, ao longo do que antes tinha acontecido, a linha do telégrafo do Marechal Cândido Rondon, que trouxe o telégrafo para integrar essa parte do estado de Rondônia, né, para trazer a comunicação. E ao longo dessa linha do telégrafo foram espalhados esses projetos de colonização. Está ligado a uma política federal de trazer pessoas para essa região do Brasil. Está ligado a uma concentração de várias agências que vão trazer uma série de apoios. No momento vai ter assim, a concessão de cestas básicas, até que o imigrante consiga produzir a sua própria produção. Vai ter ainda a distribuição de sementes, a comercialização ainda de culturas, o incentivo à produção de alguns produtos específicos, por exemplo, o cacau e o café, que vão ser estimulados. E vai ter assim, uma tentativa de construir toda a cadeia produtiva para a exploração desse produto, todo um arranjo de políticas públicas que vai buscar o sucesso do desenvolvimento do estado de Rondônia. Mesmo com todo esse aparato institucional, não é fácil a vida do imigrante que chega em Rondônia nesse período, entre a década de 50 e a década de 80. Vai ser muitas dificuldades que vão ser encontradas, as estradas são precárias, a condição de saúde é muito baixa, a gente vai ter pouca assistência médica, vai ter poucos serviços de qualidade nessas áreas mais específicas. Então, as pessoas que vêm para cá têm que contar muito com o seu próprio empreendedorismo e com a colaboração das cidades que vão surgindo a partir desses laços formados. As cidades, então, são muito recentes. A gente vai ver as principais cidades do estado vão datar desse período e são da década de 60 para cá. Muitas cidades ainda sendo muito mais recentes do que isso, surgimento de várias cidades dentro da década de 80 e 90. É um estado muito novo, as coisas são muito jovens e com esse processo de distribuição de terra a gente vai ter uma certa forma de, entre aspas, uma igualdade social. Muitas famílias vão chegar com a mesma quantidade de terras em suas posses. É claro que as famílias vêm com bagagens culturais diferentes e com recursos também de forma de estoque, em estoques diferentes. No entanto, essa quantidade de terra igual vai dar uma condição de vida que vai trazer algo muito importante para a economia de Rondônia até os dias atuais, que é a possibilidade de várias famílias terem algum tipo de patrimônio onde investir, o que estimula muito a formação de poupança dentro do estado de Rondônia. As pessoas conseguem poupar porque elas sabem que podem investir na terra, a terra que pertence aos seus pais, aos seus tios, aos seus familiares. E muitos jovens conseguem também adquirir a sua terra. Principalmente nesse período, a terra em Rondônia vai ter um preço muito mais baixo do que em outras regiões do Brasil, então vai atrair ainda muitas pessoas que vêm comercializando essa terra que tinha sido distribuída nesses projetos do governo federal. E isso vai trazer um senso de economia interna muito forte, vai fortalecer os núcleos urbanos, fazer um grande setor de serviços e trazer ainda uma fortaleza econômica que até hoje a gente consegue observar. Todos os momentos de crise, Rondônia é um dos primeiros estados a sair da crise, porque ele tem uma base muito grande de muitas famílias com posses financeiras, com fonte de renda
fonte de renda empresarial, independente do desemprego nacional. Mesmo no momento de grande desemprego nacional, Rondônia ainda consegue manter o seu mercado interno muito aquecido, com comércio bastante ativo, muito mais ativo do que em outras regiões do Brasil. E isso é muito importante, é uma base de formação para a economia de Rondônia. Faz com que Rondônia supere crises de maneira mais rápida, faz com que Rondônia tenha um potencial de crescimento muito grande e faz com que esse estado tenha crescido acima da média nacional nos últimos 20 anos. Acredito que essa distribuição de terra, desde a sua origem, está muito ligada a essa potencialidade do estado, essa força motriz que ele tem. Além disso, como a gente observa, essa distribuição de terras ao longo dessa linha vermelha ali, vai trazer uma necessidade diferente do escoamento da produção. Se antes a gente vai contar com o transporte pelos rios, o transporte fluvial, para a gente transportar a mercadoria, que é a borracha, para a Manaus, para levar para outros mercados internacionais, agora essa produção agrícola está muito ligada a abastecer o próprio Brasil. E o que a gente vai precisar é de estradas para ligar a região norte às outras regiões do Brasil. E desde a década de 50, o Brasil vive um movimento desenvolvimentista, muito ligado à construção de estradas, abertura e integração do Brasil. E a gente vai ter aí uma primeira abertura da BR-364 entre 83 e 84, que vai ser muito importante para o estado de Rondônia, vai trazer ainda mais imigrantes e vai facilitar esse escoamento da produção. Aí a gente vai conseguir realmente fazer o transporte por terra com mais qualidade. Falando então de logística de transporte, as siderúrgicas nacionais que encontravam-se na região sudeste e a logística estabelecida pela hidrovia do Rio Madeira, como for a questão da borracha, não é viável então por esse novo ciclo produtivo, né? Nesse período o Brasil vivia uma época desenvolvimentista com o governo de Juscelino Kubitschek, né, de 56 até 61, e os seus muitos investimentos em infraestrutura através do plano de meta, que foi seguido por essa administração. Esses investimentos em infraestrutura de transporte terrestre permanente, né, ajudam a ligar Cuiabá a Porto Velho por uma estrada que ainda não é asfaltada, e somente em 83 vai ser asfaltada a BR-364, né, que é a BR que corta todo o estado de Rondônia. Esses dois momentos que são mencionados no slide, tanto uma primeira abertura rudimentar da estrada, né, que vai ser fortalecida dentro da década de 50 e 60, ainda de chão, com muitos atoleiros, uma estrada muito perigosa, onde as pessoas às vezes ficavam presas por muitas horas e até dias. Vai trazer sim desenvolvimento para a região, porque no período das secas, onde não tem chuva aqui, é mais fácil escoar a produção por essa estrada. No entanto, quando a estrada é pavimentada, quando ela é asfaltada, isso vai trazer um boom de desenvolvimento para a região. A década de 80 é uma década muito peculiar, porque no Brasil ela é conhecida como a década perdida da economia brasileira. A gente não tem crescimento econômico no nível nacional. No entanto, para a Rondônia, ela é uma década de ouro, de muito crescimento econômico, de desenvolvimento das indústrias locais, de crescimento da agricultura e dos serviços ligados ao atendimento da agricultura. Quando eu falo serviços ligados à agricultura, eu estou falando venda de sementes, manutenção, aconselhamento, muitos serviços ligados ao comércio, manufatura rudimentar dos produtos. Tudo isso vai florescer de forma muito rápida, né? Aquelas casas de agrônomo vão surgir no estado inteiro. E a gente vai ter o florescimento dos núcleos urbanos, muita gente vai crescer e vai enriquecer no estado de Rondônia nesse período que o Brasil está vivendo um momento econômico tão turbulento. Então, é uma coisa muito peculiar. A gente vai ver então mais um pouquinho sobre a BR-364. Ela vai ligar hoje em dia o Acre, na cidade de Mâncio Lima, até o interior de São Paulo, na cidade de Limeira. Ela iniciou então uma grande migração para o que na época ainda era o território Guaporé, não apenas pelas atividades extrativistas, mas também para atividades como madeireira e agropecuária, o que deu início ao surgimento da atividade agropecuária, somado ainda à importante extração mineral nesse período. A gente vai ter toda a ocupação do interior do estado, é um novo movimento que vai determinar a ocupação humana e econômica em todo o território rondoniense, que antes estava, né, muito circundado ali a região norte. Se antes a gente tinha só Amazonas abastecendo aqui a gente
dentro de Porto Velho e Guajará-Mirim, que são esses municípios mais ao norte. Agora a gente vai ter todo esse interior para ser abastecido. E a exploração da madeira e da agricultura vai trazer a diversificação, né, da nossa produção agropecuária, com o estabelecimento do comércio e núcleos urbanos, bem como a manutenção da atividade extrativa dos minerais e ainda atividades de serviço. A gente observa nesse gráfico, então, mais uma vez, o avanço populacional. Na década de 50, a gente vai ter 36 mil habitantes no estado de Rondônia. Na década de 60, 70 mil habitantes. Na década de 70, 116 mil habitantes. E na década de 80, 500 mil habitantes. Hoje em dia, no ano de 2020, né, 40 anos depois, Rondônia tem cerca de 1 milhão e 700 mil habitantes. E ainda é um estado cada vez mais relevante no cenário nacional, por estar crescendo economicamente acima da média nacional. Eu trouxe um gráfico mais atual, trazendo da década de 50 até o ano de 2010. Na década de 80, então, até onde eu tinha lido para vocês, né, ser quase 500 mil habitantes. Na década de 90, 1 milhão 130 mil. No ano de 2010, 1 milhão 377 mil. Não, perdão, 2000. No ano de 2000, 1 milhão 377. 2010, 1 milhão 560 mil habitantes. 2020, 1 milhão e 700 mil habitantes. Eu trouxe uma fala de um professor de história que faz uma análise muito interessante sobre a economia de Rondônia, um professor muito relevante para a nossa região. Inclusive, eu linko no nosso material um texto dele para a gente comentar, que é o professor Alex Palitó. E ele faz essa crítica aos nossos projetos de colonização, que está aqui no slide. Vamos ler juntos? Ele fala assim: a colonização de Rondônia teve um alto preço. Foi feita, evidentemente, para beneficiar muitos colonos do sul e do sudeste do Brasil, que não encontravam mais terras para o cultivo. Mas o custo disso foi o impacto sobre as populações nativas e índios, além dos conflitos por terra e do impacto ambiental na Amazônia. Essa é a grande crítica que fica. Realmente a gente assistiu, né, a grande e drástica redução das populações nativas na região de Rondônia e a grande agressão ao meio ambiente, que tem se intensificado nos últimos anos. A gente assiste nesse período agora que vivemos a seca amazônica, entre agosto até final de outubro, as grandes queimadas que ainda acontecem nos últimos anos, intensificadas cada vez mais, o céu fechado em fumaça. E o impacto ambiental disso a gente ainda vai descobrir nos próximos anos. No entanto, foi assim que aconteceu, esse processo de agricultura e ocupação territorial no estado de Rondônia. Bom, essa é a nossa unidade número 2. Você pode compreender muito mais sobre ela no seu roteiro de estudo, onde nós temos aí todos os passos a passos e muito mais detalhados comentários sobre esse conteúdo. Eu aguardo você para a nossa aula número 3, onde vamos começar a discutir um pouco sobre a agricultura familiar. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.